Boa noite a todos, mais uma vez. Obrigado por estarem aqui. Bom, meu nome é Roberto. Mais uma vez a gente está, graças a Deus, vencendo mais um ano e nos aproximando das comemorações de Natal. E essa noite vamos tentar, de uma maneira humilde, dentro daquilo que a gente já conhece, passar o significado que é o Natal para a doutrina espírita. É importante a gente destacar logo de início que o Espiritismo vai buscar na fonte que é o amor de Jesus todos os seus ensinamentos, todos os seus conceitos, tudo aquilo que ele nos dá como consolo, como ferramentas de evolução. E o Espiritismo procura resgatar as mensagens de Jesus da maneira mais limpa, mais pura, sem adereços, para que a gente possa utilizá-la em favor da nossa evolução. Então, o Espiritismo é, portanto, cristão. É uma doutrina religiosa cristã. Embora algumas pessoas que eu conheço e que não são familiarizados estranhem quando a gente afirma que o Espiritismo seja cristão. E como tal, ele participa, sim, dessa data importante, dessa comemoração que lembra o ato de encarnação do nosso Mestre aqui entre nós, para se oferecer como exemplo, como guia que vai conduzir a nossa felicidade. E convencionou-se, historicamente, determinar o dia 25 de dezembro como a data para essa comemoração. E como em todos os outros assuntos que o Espiritismo é convidado a dar algum tipo de opinião, evita-se o debate inútil, evita-se os pormenores que não vão fazer muita diferença. Então, a gente prefere a essência do assunto, prefere chegar no núcleo do assunto para daí extrair alguma coisa importante para nós. Então, para nós, é indiferente que seja 25 de dezembro, como poderia ser 26 de setembro, 18 de março, qualquer outra data. Mas é bom, felizmente existe essa data, existe esse evento que comemora, que se lembra da encarnação de Jesus, do nascimento de Jesus. Porque não sei se é só impressão minha, mas nessa época a mídia, as pessoas, as relações criam uma aura diferenciada. Uma aura que fala de fraternidade, uma aura que fala de amor ao próximo. E graças a grupos abnegados que trabalham o ano todo, sejam religiosos ou não, muitos dos nossos conhecidos, que nem sempre são adeptos a práticas de caridade, acabam se envolvendo nesse clima e crianças são presenteadas, famílias são presenteadas com cestas, enfim, é um clima que se renova. E isso é muito importante, porque a espiritualidade se vale dessa mudança, mesmo que temporária, para trabalhar nos planos, para trabalhar nos destinos que a espiritualidade do bem tem para o nosso planeta. Mas a proposta que o Espiritismo faz sobre o Natal é tentar trazer esse clima não só para esse período das festas de final do ano. Não é simplesmente lembrar de Jesus como uma figura histórica, religiosa, que a gente conhece dos filmes, de quadros, do crucifixo, que em diversas repartições públicas a gente vê. Mas o nascimento de Jesus, na ótica do Espiritismo, é aquele que pode e deve ser exercitado por cada um de nós, dando a oportunidade, através da nossa reforma íntima, para que ele se aproxime de nós, para que ele traga para junto de nós todas as lições que ele tenta diariamente nos transmitir. Na codificação, especificamente no Livro dos Espíritos, os espíritos superiores já indicam que é Jesus o guia e modelo que serve para a humanidade conduzir a sua evolução. Porque, segundo Kardec, comentando essa resposta, o espírito mais perfeito oferecido por Deus aos homens é Jesus.
E há uma frase de Humberto de Campos, no texto Natal Simbólico, que representa bem essa ideia que o Espiritismo tenta passar. E ele fala assim, que cada espírito é um mundo em que Jesus deve nascer. E para que esse nascimento seja duradouro, seja permanente, a doutrina espírita oferece um roteiro, oferece um encaminhamento para que a gente consiga alcançar esse objetivo. Porque dentro da ideia da doutrina, a regeneração da humanidade passa pela regeneração individual de cada alma, de cada espírito, voluntariamente buscando essa modificação. Especialmente nessa época, nesses 2 últimos anos, em que muito se falou sobre mundo de regeneração, transição planetária, para nós que estudamos a doutrina, é difícil entender que, embora um evento grave como esse que nós estamos vivendo, mas por si só não tem a capacidade de transformar espiritualmente o planeta, se cada um dos habitantes desse planeta não se convencer de que precisa fazer a sua parte em favor dessa regeneração. Esses eventos são os empurrões, mas cada um de nós precisa trabalhar para isso. E Humberto de Campos também tem uma frase que diz que jamais conheceremos povos cristãos sem edificar a alma cristã, dada a importância que Jesus tem para nós. Mas então, qual é o caminho para deixarmos de viver esse Natal momentâneo, passageiro, comemorativo e darmos um passo adiante para ser, de fato, esse espírito onde Jesus deve nascer, como Humberto de Campos nos falou? O Evangelho é que vai nos dar a semente para que esse trabalho íntimo, voluntário e decisivo possa fazer com que nosso coração seja encontrado por Jesus em condições para que ele possa adentrar, para que ele possa nele nascer. E é interessante que a gente, analisando o simbolismo dos relatos que a gente lê do nascimento de Jesus, ele não escolheu um palácio luxuoso, nem mesmo um lugar qualquer onde o orgulho, onde a vaidade dos homens se fizesse prevalecer. Ao contrário, ele escolheu um ambiente humilde, simples. Na humildade de uma manjedoura é que Deus colocou a luz que ilumina toda a humanidade. E usando dessa capacidade que nós já adquirimos de séculos e séculos de reencarnações, de aprendizados, de dores, de alegrias, de traumas, de superações, a gente já tem condições de fazer uma autoanálise e conseguir verificar dentro de nós o quanto de entulho, de espinhos, de pedras ainda tem dentro desse ambiente que nós precisamos preparar para receber Jesus. Limpando, deixando o ambiente arejado, deixando o ambiente limpo, para que aí sim tenha lugar a simplicidade, a humildade e principalmente o amor, que são os elementos que vão fazer com que Jesus se aproxime e sinta em nós a receptividade para fazer o Natal dentro do nosso coração. Porque da mesma forma que o nascimento de Jesus representou para a humanidade um novo recomeço, uma nova trilha a ser seguida, novas luzes, novos conceitos de amor, de tratamento com o seu próximo, a visão que a humanidade tinha de Deus foi totalmente reformulada a partir dos ensinamentos de Jesus. Quando a gente permite que Jesus esteja perto de nós, nascendo dentro do nosso coração, nós pegamos essas lições e trazemos para a nossa vida prática, trazemos para o nosso cotidiano, para que o resultado em nós e nos nossos que estão ao redor possa ser percebido. E aí, os problemas e as dores que a gente enfrentava ou encarava como um castigo de Deus, um castigo por algum erro cometido, graças às lições que Jesus nos dá de que Deus é só amor, é um Pai amoroso,
nós vamos olhar essas mesmas situações com esse enfoque, que o amor de Deus está nos dando como oportunidade de renovar a nossa consciência, refazer caminhos para renovar as nossas consciências. As nossas preferências egoístas, que alimentam esses velhos vícios da nossa alma, quando deparadas com as lições de caridade que Jesus tem para nos dar, são totalmente modificadas. E aí a gente começa a perceber que naquele próximo, naquele irmão que tem os seus problemas pessoais, ali é que está a verdadeira necessidade, e não as nossas mesquinhez materiais. O nosso orgulho ferido, o nosso melindre, tudo isso dá lugar à indulgência, ao perdão a essas ofensas, porque com Jesus perto, nós vamos perceber todos os dias o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele é bondoso para com os nossos erros. Então a gente aprende essa mudança. E as nossas paixões exageradas, destrambelhadas, sem controle, que por séculos e séculos nos arrastam para escolhas equivocadas, erros que se cometem repetitivamente e nos levam a dores e a confusões que parecem que nunca vão se resolver. Essas paixões evangelizadas com a presença de Jesus, como o Livro dos Espíritos nos ensina, elas são domadas, elas são domesticadas. E aí esse ímpeto que cada um carrega e que é importante, porque é o que vai nos dar força para executar os desígnios da providência, esse ímpeto ele passa a ser direcionado para a prática do bem, para o amor ao próximo, para o estudo, para o trabalho voluntário. É uma mudança completa que Jesus é capaz de fazer no nosso coração. Isso, para o Espiritismo, é viver o Natal. Essa é a ideia do Natal, segundo a doutrina espírita. Pouco a pouco, porque o trabalho não é de um momento para o outro. Pouco a pouco, mas insistente, né? Sem desistir, sem fraquejar, sem deixar que o velho eu, que começa a perceber a presença de uma nova luz, sem deixar que ele desanime, sem deixar que trabalhe contra essa presença luminosa de Jesus. Porque Emmanuel tem uma lição muito legal num texto chamado Conflito, que ele fala assim: tão logo o ser desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante do bem, ou seja, a vontade, mesmo que pequena, assim, cambaleante de se fazer o bem, contra isso, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. Porque a partir do momento que a gente se pretende mudar, muito de nós que não quer a mudança começa a falar mais alto. E aí depende de nós o trabalho de não apenas querer, mas de persistir, da boa vontade em usar o livre-arbítrio para mudar, para de fato reconhecer que precisamos de Jesus, que precisamos desse Natal dentro de nossa alma. E só assim a gente vai poder pensar numa ideia nova de Natal, essa ideia do Natal próximo de nós. E por consequência, imaginar que as nossas vidas comecem a transitar por anos novos, realmente novos. Porque enquanto a gente continua com velhas atitudes, podem transcorrer inúmeros 1º de janeiro, ano após ano, que sempre vamos continuar sentindo falta de algo dentro de nós. Não importa o quão rico materialmente seja o nosso redor, não importa o quão confortável materialmente seja o nosso redor, sempre teremos essa falta. Porque a gente vai ter à nossa disposição velhas respostas para velhos problemas, porque não vamos atrás de novos caminhos.
E é essa a proposta que o Espiritismo coloca dessa renovação, dessa reforma que Jesus tem para nos apresentar. E para concluir essa palestra, eu quero me socorrer novamente de Emmanuel. E no texto Natal do Cristo, ele nos mostra como transitar por essa batalha, por essa transformar a vontade em ação, de fazer com que o Cristo de fato venha até nós como um Natal dentro de nosso coração. E esse amigo espiritual querido vai falar o seguinte: comecemos oferecendo a ele 5 minutos de pensamento e atividade, e em breve espaço, nosso espírito se achará convertido em altar vivo de sua infinita boa vontade para com as criaturas, nas bases da sabedoria e do amor. Não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Então é um trabalho contínuo, é um trabalho de formiguinha, pouco a pouco, mas com determinação. São 5 minutos que ele fala simbolicamente, o que significa partir de nós a vontade de conhecer Jesus. Não esse Jesus distante, mas o Jesus próximo, esse Jesus acessível. Todos os dias, buscando ler sobre Jesus, buscando ouvir palestras sobre Jesus, buscando meditar sobre Jesus, buscando filtrar os nossos atos sobre a ótica de Jesus, com base naquilo que ele nos deixou de lições. E como Emmanuel nos ensina, em breve espaço de tempo, nosso espírito achará convertido. Porque é como se a gente deixasse de olhar para aquele ser que está longe, distante de nós, que nunca vamos chegar perto, e começamos a sentir saudade. Começamos a pensar como aquele amigo que foi viajar, mas que a gente conhece, mas não estamos aqui vendo, mas ele está conosco dentro do nosso coração. E é essa a sensação maravilhosa do nascimento de Jesus. Porque é com base nessa sensação que todas as outras atitudes são renovadas. Então, essa é a mensagem simples, mas de coração, que a gente gostaria de deixar para vocês. E esse desafio, né, que Emmanuel nos propõe, de pouco a pouco, com sinceridade, deixar esse Jesus se aproximar de nós, esse ser de luz que é acessível, que está esperando apenas uma abertura de guarda da nossa parte, para que ele nos abrace. Porque ele está perto de nós, muitas vezes nós não estamos perto dele. Então, abrindo a nossa guarda, ele vai nos abraçar, vai nos envolver. E é o nosso pensamento que vai fazer essa ligação. Então, os dirigentes, os trabalhadores do Grupo Socorrista deixam aqui os votos para que cada um de nós possa ter um Natal, uma noite de Natal feliz, se for possível, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos queridos, num clima de tranquilidade, de muita paz, sem se preocupar com excessos de bebidas, de comida, se o presente que a gente vai ganhar é caro ou barato, ou o que vamos dar é caro ou barato, sem se preocupar com as festas ruidosas que mais perturbam do que acalmam o ambiente, mas sempre se lembrando o motivo verdadeiro para aquela reunião. Quem é o homenageado daquela noite, né? Quem é o aniversariante da noite. E aproveitando, por que não, a oportunidade de mostrar aos nossos pequeninos, aos nossos filhos, netos, sobrinhos, aqueles que estão ao nosso redor, qual é o verdadeiro significado do Natal. O porquê nós estamos ali em família, falando de amor, trazendo mensagens de esperança. Por quê? Qual é o motivo? Qual é o começo disso tudo, né? Quem deu início a isso tudo? Para que desde cedo eles aprendam a valorizar esse momento e, quem sabe, como é a nossa obrigação de mais velhos, pelo menos encarnados, levar a esses pequenos já um encaminhamento na paz, no amor, na fraternidade.
porque para esse aniversariante tão especial, certamente o maior presente que ele pode receber nessa noite do seu nascimento é amarmos uns aos outros como ele sempre solicitou, certo? Então, muito obrigado.